Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre a doutrina da salvação, que é soteriologia. Existe uma controvérsia muito antiga e muito velha sobre dois pontos nessa doutrina da salvação. Dois pontos divergentes na soteriologia, que é o calvinismo e o arminianismo. Então, esse já é um debate muito antigo já. Esse vídeo hoje será também sobre isso. Certo? Depois vocês pesquisam mais aí sobre a doutrina calvinista, a doutrina arminiana, porque aqui nós não temos espaço para trazer tudo isso aqui em um vídeo só. Essas duas doutrinas elas se divergem muito em vários pontos, mas hoje nós vamos tratar aqui da expiação ilimitada ou expiação limitada. Porque Calvino, ele pregava que a expiação ela é limitada, né? Que o pagamento pelo pecado que Cristo pagou na cruz, ele é limitado. Jesus não morreu para pagar os pecados de todas as pessoas, mas somente de alguns eleitos. Já Armínio não. Armínio diz que a expiação é ilimitada, ou seja, o pagamento pelo pecado que Cristo pagou na cruz foi para todas as pessoas, para todo aquele que quer, todo aquele que aceitar essa salvação. Esse vídeo será um debate sobre expiação limitada, né? Que Calvino prega que a expiação de Cristo, né, a morte de Cristo na cruz foi limitada. Ele não foi para salvar todas as pessoas, somente alguns eleitos. Cristo não pagou, com a morte dele na cruz, ele não pagou pelos pecados de todos. É isso que Calvino acreditava. Esse é um ponto da doutrina calvinista, chamada de expiação limitada. Armínio acreditava na expiação ilimitada, que Cristo morreu por todos, certo? Então, a expiação ilimitada de Armínio e a expiação limitada de Calvino. É sobre isso que nós vamos falar hoje, expiação limitada. Quem vai defender, quem vai debater hoje é o irmão Valmir Caetano, de Recife, no Pernambuco, e que ele vai defender o calvinismo, a expiação limitada, enquanto que Romenig David, de Fortaleza, ele vai defender a doutrina arminiana. Ele vai defender que a expiação é ilimitada, certo? Então, Romenig, de Fortaleza, no Ceará, versus Valmir Caetano, de Recife, no Pernambuco. Nessa primeira parte, nós vamos ter a primeira pergunta de Valmir, né, já que ele vai defender a expiação limitada, e o tema desse debate é a expiação limitada, né, que Calvino acreditava. Então, Valmir vai fazer a primeira pergunta, Valmir Caetano, de Recife, no Pernambuco. Teremos a resposta de Romenig David, de Fortaleza. Depois a réplica de Valmir e depois a tréplica de Romenig. Na segunda, essa ainda é a primeira parte, né? São duas perguntas na primeira parte. Primeira pergunta de Valmir e depois teremos a segunda pergunta de Romenig David, a resposta de Valmir, a réplica de Romenig e a tréplica de Valmir. Essa é a primeira parte, com duas perguntas, duas respostas, duas réplicas e duas tréplicas. E depois teremos a segunda parte desse debate. Se couber em um só vídeo, amém. Senão eu vou ter que gravar outro vídeo para fazer essa segunda parte do debate. Ok? Vamos lá. Primeira pergunta de Valmir e vai desenrolando daí para frente. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a respeito do ministério sacerdotal de Cristo. Sabemos que o sacrifício de Jesus Cristo, que é parte do seu ministério, porque Cristo tem um sacrifício, assim como os sacerdotes tinham vários sacrifícios, mas Cristo tem um sacrifício, que é o sacrifício do seu corpo, e ele faz esse sacrifício e tem também a oração, a intercessão, ele intercede. E na oração sacerdotal que está contida em João capítulo 17, ele diz: não oro pelo mundo,
mas por aqueles que são teus, que tu me deste, né? E não oro somente por esses, né? Falando sobre os judeus, né? Ao qual ele intercedia, mas por aqueles que hão de crer. Nisso a gente vê incluído pessoas de outras nações, né? Isso já repetindo outros versos da Bíblia, né? Que vão dizer que Cristo é a propiciação, não somente por judeus, mas por pessoas de outras nações também, pessoas de outras nações, né? Então a gente vê claramente que existe um limite, tanto da oração como do sacerdote, da oração sacerdotal de Cristo, né? A pergunta é o seguinte: aonde o irmão vai buscar algum argumento para defender que Cristo, o sacrifício de Cristo é diferente da oração de Jesus? Porque a oração, a intercessão de Jesus Cristo, ela se limita a aqueles, né, a qual irão herdar, né? Porque a gente sabe que tudo que Cristo pede, Deus concede, né? Então, Cristo, ele ora para o mundo, para a salvação do mundo. Respondendo a sua primeira pergunta, você perguntou onde eu vou buscar argumento para mostrar que há uma diferenciação entre a oração e o sacrifício. Bom, essa diferenciação é nítida, né? Diferenciação é nítida, pois se nós analisarmos todo o contexto do capítulo 17 do Evangelho de João, a gente vai ver que Jesus está dando instruções, e inclusive as últimas instruções aos seus discípulos, né? E é dentro desse contexto que Jesus faz essa oração, orando pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer. E se tratando do sacrifício de Cristo, o próprio evangelista João vai dizer no capítulo 3, de número 16 do seu evangelho, que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mostrando uma diferenciação entre a extensão da expiação e a aplicação dessa expiação. E se tratando da segunda questão, o senhor pergunta para mim se Jesus está ali orando pela salvação do mundo. Como eu respondi anteriormente, dentro do contexto do capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus está dando instruções para os seus discípulos e ora pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer, mostrando assim a aplicação dessa salvação. A oração de Jesus dentro desse contexto está se tratando da aplicação dessa expiação. Bem, sua resposta, ela não abrangeu tudo que eu falei na pergunta, né? Porque na minha pergunta há uma afirmação de que tudo que Jesus pede ao Pai, ele faz. Tudo. E o caráter da expiação não é diferente do caráter, não há diferença entre o caráter da intercessão ou do ministério sacerdotal de Cristo. A gente sabe que essa oração é a oração sacerdotal, então essa oração ela mostra qual o serviço, qual o caráter do ministério sacerdotal de Cristo, que é pelo seu povo. Ele intercede pelo seu povo, né? Valmir, mas o povo de Jesus são os judeus, correto, né? Mas o próprio Jesus, ele diz, né, que outros, né, não são desse abismo, mas cabe eu buscar e colocar, né? Eles escutarão minha voz e me seguirão, né? Então a gente sabe que pessoas fora do povo judeu são escolhidos e colocados, né, e reunidos, né, em um mesmo corpo, ao qual chamamos igreja, né? Então, a sua resposta é que Jesus, né, morreu pelo mundo todo, o sacrifício foi pelo mundo todo, mas
ele intercede somente pela igreja, é isso, né? Então, a sua resposta, o senhor desassocia o sacrifício do ministério sacerdotal, né? E isso é um erro. Bom, o senhor me fez 2 perguntas e eu respondi todas as 2. Não tratei de todos os aspectos das suas perguntas pela questão do tempo. Porém, ao que me parece, o senhor confunde propósito com caráter. O senhor tenta embutir a ideia de que o caráter é o mesmo do propósito. O caráter da expiação, sem sombra de dúvida, ele é indiscutível, pois foi feito pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, o propósito dessa expiação e o propósito dessa oração são totalmente distintos, porque quando a gente vamos analisar dentro do contexto, essa passagem, Jesus está dando instruções para os seus discípulos e ele acrescenta: não oro apenas por este, mas por aqueles que hão de crer, mostrando a aplicação do propósito dessa expiação. Acho que o senhor está confundindo as coisas. Fazer aqui a minha primeira pergunta, baseada no texto de Atos, capítulo 17, versículo 30, e 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não seria um tanto enganoso quanto um absurdo que Deus ordenasse que todos se arrependessem, mas somente proporcionasse a salvação para alguns? Não é absurdo Deus mandar que todos se arrependam, né? Porque todos são culpados. Todos são culpados e tem que se arrepender, né? Até o próprio eleito, ele é chamado ao arrependimento, né? E como nós não somos fatalistas, a gente prega exatamente isso, que um eleito, ele tem realmente que se arrepender e ele se arrepende, mas não se arrepende através do seu próprio, suas próprias força, isso é, não livre de uma graça, né? Então a graça de Deus é que nos leva ao arrependimento, o Espírito Santo, né? Que é derramado em nossos corações, como está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, né? Faz com que nós amamos a Deus, né? Esse derramar, esse quebrantamento que vem através do Espírito Santo, que pega o nosso coração de pedra e transforma no coração de carne, né? É só uma obra divina, essa, embora que a ordem, né? Como a ordem, não matarás, né? Expressa qual é a vontade de Deus, né? Mas a gente sabe que a lei ou a vontade de Deus declarada para que o homem cumpra, né? Ela é elevada, porque assume, né? Mostra qual é o caráter de Deus, né? O homem pecador, ele é inapto, né? Para fazer com a vontade de Deus, né? Necessitando da graça de Deus, né? Então, não é absurdo. O absurdo é você falar que Jesus Cristo tirou o pecado do mundo, né? E, mesmo assim, ele condenar o mundo pelos seus pecados, né? E a gente sabe que a igreja não é condenada pelos seus pecados, porque quando diz o mundo aí, está mostrando simplesmente a união entre dois povos, né? Em um, que é um grupo tirado entre os gentios, né? E adicionado ao grupo judeu, formando um grupo, né? Ao qual chamam de igreja, e a própria Bíblia chama de um corpo só. Bom, sem sombra de dúvida, você deixa a desejar sobre a sua resposta. Em momento nenhum eu falei que o homem por si só pode se salvar. Vou citar aqui um texto que está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 18, diz assim: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Negarmos que Cristo proporcionou a salvação e a graça do arrependimento a todos os homens é negar textos nítidos das Escrituras. Não é preciso a gente fazer nenhum malabarismo teológico para a gente entender o sentido simples do texto. O evangelista João, também na sua primeira epístola, ele vai dizer que Cristo ele é a propiciação ou o sacrifício pelos nossos pecados, isso se referindo a nós, a igreja, mas não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo, mostrando assim a abrangência dessa expiação e mostrando também a aplicação dessa salvação. Me parece
que você tenta deturpar os textos para tentar dizer aquilo que os textos não diz. Porém, os textos são claros. Paulo vai dizer que agora é anunciado em todo o mundo. Pergunto, o evangelho de Cristo não é anunciado a todo mundo? Sim, obviamente. Tanto a mensagem de João Batista como a mensagem de Jesus e dos profetas sempre foi que o povo se arrependesse. Porém, como é que esse povo poderia se arrepender sem que Deus tivesse concedido isso? Isso é um equívoco que os calvinistas cometem. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. Bem, o senhor acaba de entrar em um campo universalista, porque o senhor disse que Cristo não negou o arrependimento a todos os homens, né? Então, se ele não negou, então ele concedeu, né? Ele concedeu o arrependimento a todos os homens. Então, se ele concedeu o arrependimento a todos os homens, cabe dizer que todos os homens se arrependeram ou se arrependem, né? Então, nós vivemos em universalismo, né? Então, debater mais o que, né? Que isso é universalista, né? Agora, a gente, temos que orar, né? A Bíblia diz lá em Timóteo, né? Que o professor deve ser manso e orar a Deus, né? Para que ele conceda o arrependimento àquelas pessoas que são teimosas, né? Então, a gente vê claramente que é uma graça. Deus dá o arrependimento, ele dá a quem ele quer, né? Ele tem misericórdia de quem ele quer. Muito bem, pessoal, é isso aí. Infelizmente, nosso tempo não dá para trazer aqui todo o debate, mas deu para trazer essa primeira parte. Em um próximo vídeo, nós traremos a segunda parte. Deixe aí os seus comentários, diga o que vocês acharam, se desejam ouvir a segunda parte ou não. Comentem, compartilhem, aperte o sininho. E é isso aí. Grupo Teologando, sempre trazendo aí algo para a nossa edificação. Deus abençoe a todos.